Então, muito bons dias a todos. Eu quero, em primeiro lugar, saudar todos os delegados a este Congresso e, nas vossas pessoas, naturalmente, todos os professores da área do SPGL e, naturalmente, também os convidados presentes na sala. Portanto, ao pensar no tema que me pediram que aqui apresentasse, lembrei-me do primeiro congresso do SPGL, no ano de 1981, e já nessa altura, portanto, uma das teses que era defendida e que eu pessoalmente continuo a acompanhar, era de que no SPGL nós deveríamos combater, lutar por uma concepção ampla do sindicalismo docente. O que significa que discutir a condição docente, discutir as reivindicações, discutir as lutas que temos que travar, implica que também tenhamos um olhar mais abrangente sobre tudo o que se passa na educação em Portugal e até sobre tudo o que se passa nas sociedades atuais, porque não podemos também aí encerrar-nos em puros nacionalismos. Como imaginam, ao olhar para o tema que, enfim, foi atribuído, a autonomia e conteúdo funcional da docência, não é seguramente tema fácil e seguramente também permite muitos percursos sobre como discutir estas coisas. E, portanto, aquilo que eu aqui trago são algumas formas pessoais de entender estes dois tópicos, admitindo, evidentemente, que há muitas outras formas de pegar neles e cada um de vós, se pensar, seguramente as encontrará. Queria, portanto, em primeiro lugar, dizer que ambos estes aspectos, e vou-me ocupar em primeiro lugar do conteúdo funcional da docência, ou, como talvez prefira chamar-lhe, os papéis e funções dos professores. Estes papéis e funções dos professores, evidentemente que só poderíamos ter esperado no passado que mudassem. E só podemos esperar nos dias de hoje que vão continuar a mudar. Portanto, nenhuma profissão se mantém estática ao longo do tempo. E ainda por cima uma profissão cujo ambiente de trabalho e cujo, enfim, conteúdo do trabalho se realiza com pessoas, necessariamente, portanto, é sempre um trabalho em mudança. Portanto, encarar a mudança do conteúdo profissional da docência penso que deve ser algo de perfeitamente natural, normal e, de preferência, vivido sem dramas e, sobretudo, sem saudosismos, não é? Portanto, não há nada mais odioso do que ouvir as pessoas dizerem no meu tempo. Portanto, como se o tempo de hoje já não fosse o tempo delas, portanto, já tivessem pelo caminho ficado alguns. Nas características dessas mudanças, nós podemos evidenciar e perceber que são mudanças profundas no trabalho docente, que foram acompanhadas, são sempre, de mudanças também da imagem social da profissão e, ao mesmo tempo, foram ocorrendo, e todos nos demos conta disso, alterações no valor que a sociedade atribui à educação e ao ensino. E estas coisas, do meu ponto de vista, são indesligáveis umas das outras. E um terceiro traço que quereria aqui trazer é o de que estas mudanças são não só profundas, mas também são cada vez mais rápidas. E isso cria problemas necessariamente de adaptação. Portanto, ninguém consegue, enfim, sobreviver, pelo menos, enfim, sem adoecer, ao tentar acompanhar uma correria que é cada vez mais rápida. E, portanto, é com isso também que nós estamos confrontados. Nestas mudanças que ocorreram, penso que é útil a todo o tempo fazer o balanço daquilo que foi positivo e daquilo que vai sendo negativo. É evidente que, para o lema deste Congresso, foi escolhida esta frase: os desafios da docência perante o recuo dos direitos de cidadania. E, verdadeiramente, é aqui que nós estamos. Mas, do meu ponto de vista, nós temos que estar simultaneamente aqui e a olhar para o futuro. Isto é, aquilo que nos compete hoje é pensar como é que isto pode mudar. Pensar como é que nós podemos alterar as condições atuais negativas que temos. E, portanto, quando, por vezes, não sei se, enfim, por algum fatalismo atávico, nós costumamos só olhar para aquilo que é mau, que é negativo, que é desgraça, conviria não esquecer que, entretanto, ao longo destes 40 anos de democracia,
nós construímos muita coisa muito boa, como ontem aqui dizia o António Novo, e eu pessoalmente repito, e entre essas coisas muito boas, certamente há mais, mas eu gostaria de mencionar a democratização da escola, a heterogeneidade dos alunos que hoje temos na escola e que não é um malefício, é um benefício, a abertura da escola à sociedade, que é hoje claramente maior do que era no passado, o aumento da qualidade da educação, ao contrário do que alguns gostam de dizer, eu penso que a qualidade da educação aumentou, até porque hoje serve a públicos mais diversificados e tenta ir ao encontro de exigências que são cada vez maiores. A formação integral dos alunos, esta ideia de que a escola deve formar os alunos como pessoas, como cidadãos e como futuros trabalhadores. A docência orientada pelo rigor, pela isenção, pela justiça, pela equidade, que eu creio que é o património da maioria dos nossos colegas, não será de todos, mas também é o nosso combate conseguir que seja de todos. O termos professores interessados no seu aperfeiçoamento permanente, no seu desempenho, abertos à inovação, participantes na vida da escola. E, portanto, tudo isto, e se calhar há muito mais aspectos, peço desculpa dos que possam ter escapado, tem que ser compaginado com aquilo que nós temos hoje, no presente, portanto, e que temos tido nestes últimos anos, e que naturalmente nos tem feito sofrer algo. Os ataques à escola pública, a falta de consenso social sobre o valor da educação, a inibição da colaboração de outros agentes educativos naquilo que há para fazer na educação, a escassez de recursos e as condições de trabalho deficientes em muitas escolas, quando não em todas, as mudanças curriculares inadequadas, o desenvolvimento de fontes de informação alternativas, que não são sempre um benefício para o trabalho da escola, antes pelo contrário, a fragilização da autoridade do professor, de que também nos vamos dando conta. Mas creio que a posição equilibrada é tentar encontrar o balanço entre estas coisas. E em momento algum, em nome daquilo que é positivo, esquecer o que é negativo, nem o contrário. Sobre o conteúdo funcional da docência e os papéis que temos para desempenhar, eu creio que valeria talvez a pena considerar a diferença entre o conteúdo formal das nossas funções, aquilo que está prescrito, aquilo que aparece na lei de bases, nos estatutos de carreira, dos vários graus de ensino, no perfil de desempenho dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário, e devo dizer que, quando estava a pensar nesta intervenção, abri o estatuto da carreira docente, do ensino básico e secundário e dos educadores de infância e fui ver a lista dos deveres. Bom, e verdadeiramente, quer dizer, provavelmente, aquele documento foi discutido em devido tempo, não tem havido da parte dos professores manifestações contra o cumprimento daqueles deveres e, portanto, vamos admitir que aquele conjunto de deveres é um conjunto que é consensual, que é aceito por todos. Agora, aquele conjunto de deveres que, enfim, em termos gerais, admitimos, aceitamos, tem com certeza depois uma tradução concreta na vida e na pessoa de cada professor. Aquilo a que eu chamaria o conteúdo real das funções que nós temos para desempenhar. E é este propósito do trabalho dos professores no cotidiano que me parece que nós temos alguma carência de conhecimento e de reconhecimento do que é esse trabalho. E eu creio que aqui há uma área de intervenção, podendo ser dos especialistas de educação, dos investigadores, também deveria ser, se calhar, dos sindicalistas e daqueles que têm que ajudar a configurar as reivindicações que temos. Problemas que eu acho que são merecedores de investigação e de ação. Que horário real é que os professores têm? Só trabalhamos 35 horas, só trabalhamos 40 horas, ou trabalhamos, de facto, mais do que isso? Alguém já alguma vez se pôs a medir, tentou medir? Não é difícil, não seria difícil, assim nós quiséssemos fazê-lo. Que tempo é que nós destinamos, é que cada professor destina às diferentes funções profissionais que tem para exercer? E o modo como distribui esse tempo atende àquilo que é a função essencial, que é lidar com os processos de ensino-aprendizagem, ou há aqui desvios para muitas outras funções, das quais depois falarei um pouco mais adiante. Mas é isso que eu quero colocar com a questão que funções é que se mostram convergentes com aquilo que é o trabalho essencial dos professores, aquilo que ninguém mais pode fazer senão eles,
e aquilo que são eventualmente outras funções que se vieram reunir, que são socialmente defensáveis, mas que eventualmente precisam de ser discutidas sobre se todas têm que ser desempenhadas por professores todo o tempo. E quando isso não acontece, eu creio que ocorre um fenómeno que é o da fragmentação do trabalho dos professores, que é o saltitar de tarefa em tarefa, ter sempre tarefas em atraso, sentir-se mal com isso e achar que não se está a fazer, afinal, nada muito bem feito, porque é preciso fazer muita coisa e muito diferente. Depois, como é que se organiza o trabalho individual dos professores e o trabalho em equipa? Pode-se melhorar essa organização? E se sim, como é que isso pode ser feito? Portanto, é também um trabalho que eu penso que poderia interessar o conjunto dos professores, até porque dos problemas nós damos-nos conta, das soluções nem sempre. Que outros profissionais é que poderiam, sem prejuízo, ocupar-se de funções da escola que hoje recaem apenas sobre os professores? Estou a pensar naquele conjunto de funções que costumamos reconhecer, como o professor também tem que ser um psicólogo, também tem que ser um assistente social, também tem que ser um tecnólogo, também. Portanto, há funções dessas que podiam ser desempenhadas com, se calhar até benefício, por outros profissionais, porque verdadeiramente as nossas escolas, na maior parte dos casos, são extraordinariamente pobres. Têm professores, têm funcionários administrativos, funcionários não docentes, têm funcionários auxiliares. Não têm, geralmente, mais, ou muito mais. E, eventualmente, tinham que ter. A escola que nós gostaríamos de ter, deveriam tê-los. Sobre alguns tópicos sobre a autonomia profissional. A primeira coisa que me ocorreu foi colocar aqui que a autonomia profissional, em termos genéricos, pode dizer-se que é o poder de decidir por si próprio e o poder de decidir por si próprio. E queria dizer que, para mim, isto não é um jogo de palavras, porque a primeira parte, o poder de decidir por si próprio, significa que alguém nos confere essa autoridade, nos confere essa autonomia, aceita que a tenhamos. Enquanto que o poder de decidir por si próprio implica uma outra coisa, que é o querer assumir essa autonomia, o querer ter essa autonomia. E aqui faço um parênteses para dizer que em muitas oportunidades ao longo da minha carreira, que já vai sendo bem longa, portanto, eu me dei conta de fenómenos de algum evitamento da autonomia, alguma rejeição da autonomia. Isto acontecia, por exemplo, quando, em imensas ocasiões, perante alguma coisa nova que aparecia, os professores diziam: mas onde é que está o despacho a regulamentar? Onde é que está a carta do Ministério, a mensagem a dizer como é que isto se faz? E às vezes era melhor não pedir essas orientações e ousar cumprir genericamente aquilo que ali estava. Bom, e eu creio que esse fenómeno de rejeitar por vezes certos momentos ou margens de autonomia remete para uma postura antiga dos professores, que todos herdámos, ou pelo menos os mais velhos herdámos, de situações autoritárias em que, enfim, preferíamos receber ordens a ousar tomar decisões. E, portanto, há aqui alguma coisa que é permanente na vida da profissão, que é esta necessidade de, coletivamente, entusiasmarmos, de facto, a assunção da autonomia por parte dos nossos colegas e pela nossa própria parte. Nenhum de nós se pode também eximir de, alguma vez na vida, ter adotado posturas de submissão em vez de posturas de autonomia. Agora, para que haja esta autonomia, ela implica, naturalmente, que também sejamos capazes de discutir as questões do reconhecimento por parte de todos de que temos o direito e o dever de ser autónomos, respeito, naturalmente, e confiança por parte de quem nos concede essa autonomia. E aqui é particularmente importante ter a confiança das comunidades próximas com quem se trabalha, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, enfim, para lá do respeito, do reconhecimento e da confiança que os poderes mais elevados também deviam ter por nós. Mas quanto a esses, nós sabemos que nos últimos anos aquilo que tem havido é exatamente o contrário do reconhecimento, do respeito e da confiança por parte dos governos que temos tido. Agora, há uma coisa que os professores não costumam acreditar, mas que parece ser verdade, é que, apesar de toda a campanha contra os professores, e ela tem existido, e já não é só deste governo, não ganhou. Os pés não ganharam, eles não ganharam. Porque, na verdade, portanto, todos os trabalhos que se fazem, os professores não gostam de acreditar neles,
mas mostram que a maioria dos portugueses tem confiança nos professores, reconhece o trabalho dos professores e respeita-os. Depois há as questões também aqui incluídas, e agora dirijo-me mais a nós próprios, de responsabilidade, de profissionalismo e de especialização, se queremos assumir a autonomia ou lutar por ela. Porque, efetivamente, porque é que é difícil assumir a autonomia? Porque ela implica mais responsabilidade, isto é, se eu posso decidir por mim, então eu tenho que responder por aquilo que decidi. E é isso que às vezes não é muito simpático. Implica também uma postura de profissionalismo por parte do grupo profissional. Entendendo eu aqui o respeito do grupo profissional por determinados valores que orientam superiormente a profissão. Em primeiro lugar, portanto, o interesse dos alunos. E depois a especialização, porque também não se tem autonomia quando não se conhecem diversas formas de fazer a mesma coisa. Quem só conhece uma forma de trabalhar, quem não tem uma especialização suficiente para a profissão, naturalmente assume a única que conhece e oxalá que corra bem. Às vezes não corre, mas não há alternativa. E, portanto, aqui a especialização para mim é sinónimo de conhecimento de alternativas para os modos de desempenhar as funções. E, naturalmente, que todo o tempo nós teremos que discutir uns com os outros porque é que é desejável e para que é desejável a autonomia. Do meu ponto de vista, no caso da nossa profissão, ela só interessa se efetivamente conduzir a escolas melhores, a aprendizagens melhores, a modos melhores de estar por parte dos alunos nas escolas. Caso contrário, nós podíamos ser substituídos por máquinas que se calhar faziam tudo direitinho, a uma velocidade constante e tudo corria bem apesar disso. Depois, outra questão que também tem que ser questionada, de alguma maneira já me fui adiantando a isto, é se há ou deve haver limites para a autonomia e quais. Enfim, necessariamente aqui coloca-se a questão de saber perante quem é que nós temos que responder quando tomamos decisões com autonomia. E naturalmente que temos que responder em primeiro lugar perante aqueles com quem mais diretamente trabalhamos. Mas também temos que responder perante a sociedade por aquilo que coletivamente fazemos ou estando na esfera da nossa autonomia, do nosso poder, conseguimos fazer ou não conseguimos. Possível como a autonomia? Possível, naturalmente, num quadro político que a favoreça, um quadro geral político que a favoreça. E que não se limita a tratar a autonomia dos professores, como nós temos visto fazer, para com isso desculpar e eximir de responsabilidades o próprio poder político, os próprios governos, que quando as coisas correm mal dizem mas as escolas têm autonomia para. Eu não sei quantas vezes já ouvi o Crato dizer que as escolas é que tinham agora autonomia para. E, portanto, o problema acabava ali. Colocações, as escolas têm autonomia, os agrupamentos, seja lá o que for. Qualquer coisa que os livre da responsabilidade que não assumiram ou assumiram mal. E, portanto, de alguma maneira, colocar a questão da autonomia dos professores é, naturalmente, colocar a questão da autonomia individual de cada um de nós, mas também a autonomia coletiva, porque, efetivamente, não é possível tratá-la apenas como um traço, um dado de cada profissional. E depois pode-se finalmente discutir, e talvez se deva, se isto da autonomia dos professores, sendo nós todos funcionários, portanto todos sujeitos a regras, outros empregados no ensino particular, com um patrão que manda neles, portanto se apesar dessas condições ou dessas condições, falar da autonomia não é apenas falar de uma utopia, de qualquer coisa que era bom, mas não neste planeta, não neste mundo. Eu não tenho esta interpretação, também não tenho a interpretação da autonomia como fazia o Alberto João Jardim, que a confundia com a independência total. E, portanto, creio que é um caminho. É um caminho que nunca terá as margens completamente estabelecidas, porque seguramente ao longo deste trajeto nós todos já fomos percebendo que houve momentos de maior autonomia por parte dos professores e que há etapas em que essa autonomia é contrariada, é combatida e às vezes é também interiorizada pelos professores, que é o pior que pode acontecer. E, portanto, eu creio que no quadro desta situação de discussão da autonomia, que eu penso que é uma discussão sindical, entre outras, nós estamos entre a visão do professor como um técnico que cumpre ordens, sejam elas quais forem, venham elas de onde vierem, e fazendo isso está tudo bem, ou se não estiver não é responsabilidade dele,
e o professor como um profissional, portanto, como alguém que tem como uma das suas características distintivas precisamente o ter autonomia para tomar decisões e o ser respeitado por ser aquele que é capaz de perceber quais são as melhores soluções. Naturalmente que estas questões da autonomia verdadeiramente só se tornam interessantes e vivas quando nós nos vemos diante de dilemas e, como é próprio dos dilemas, nunca há uma solução ótima, uma solução absolutamente excelente. Eu não vou aqui falar, mas quem tiver curiosidade pode ir ver os 16 dilemas clássicos dos professores que a certa altura aparecem descritos num trabalho do Zabalza sobre os diários de aula. Portanto, dilemas de controlo sobre, por exemplo, qual é o âmbito de trabalho que se deve privilegiar. Deve-se trabalhar com os alunos na perspectiva da sua formação integral ou nos alunos nós só devemos cuidar daquela parte do aluno que aprende matemática, o resto não interessa, ou que aprende história, ou que aprende português. Em qual dos âmbitos é que trabalhamos? Nós somos coagidos ultimamente a trabalhar para o aluno apenas como o aprendente de matemática e o aprendente de qualquer outra coisa. É isso que o Crato diz todos os dias, não é? Agora, nós temos que, e estou certa que a maior parte dos professores contraria isso até ao limite das suas possibilidades. É evidente que eles nos devolvem o jogo dizendo, mas depois há exames. E com os resultados dos exames nós também vamos avaliar, escolas, professores, tudo o que houver para avaliar no planeta, avalia-se pelos exames dos alunos. E, portanto, resistir a isto exige que nos organizemos para resistir, porque ninguém resiste bem sozinho. Não é? Dilemas curriculares, como, por exemplo, qual é o tempo de trabalho que nós devemos destinar aos diferentes objetivos com que temos que trabalhar numa dada área ou numa dada disciplina. E sempre aí também estamos divididos entre o tempo que os alunos precisam para aprender e que não é sempre o mesmo, e o tempo padrão que é contado pelas horas de aula e pelos livros de sumários, onde devemos de ir registando tudo aquilo que fizemos. E dilemas sociais, e só dou um exemplo, o dilema social do trabalho com a diversidade cultural. Fala-se muito da interculturalidade, do multiculturalismo e da escola monocultural. Agora, isto tem alguns dilemas importantes. O respeito pelas culturas dos alunos significa o respeito por igual, por todos os valores que essas culturas arrastam consigo? Ou a escola tem o direito, tem o dever de combater alguns desses valores? Isso vai ficando muito flagrante nos dias de hoje, não preciso de dar exemplos, estão certamente nas vossas cabeças. Então, condições que eu penso que favorecem a autonomia, em primeiro lugar, a formação dos professores. Entendida aqui a formação em sentido amplo e não apenas a formação inicial e a formação contínua que se faz em espaços formais. Nós formamos-nos nesses espaços, mas também nos formamos nos espaços mais informais da socialização, do trabalho com os colegas, do trabalho em equipa. E, portanto, é dessa perspectiva de que eu não excluo, evidentemente, a importância da formação inicial, da formação contínua, mas quero entendê-la como uma formação global, aquela que, enfim, de alguma maneira já trouxemos para a profissão quando escolhemos ser professores, a nossa formação como pessoas, como antigos alunos, como estudantes, e depois tudo aquilo que vamos adquirindo por essa mesma formação ao longo da vida. O trabalho colaborativo entre pares é uma condição, do meu ponto de vista, favorecedora da autonomia. O estado em que este trabalho se encontra em cada escola é sempre igual, portanto realiza-se sempre da mesma maneira, tem sempre o mesmo grau de importância, há ou não ambientes diferentes nas diferentes escolas, eu aposto que haverá. Agora, a questão é, o que é que caracteriza este ambiente colaborativo? O que é que caracteriza hoje diferentes lideranças pedagógicas das escolas? Eu conheço desde muito autoritárias até muito democráticas. Isso faz diferença em relação à autonomia dos professores, porque perante lideranças da escola autoritárias, naturalmente que o convite que é feito é à submissão, à aceitação das ordens, as tais ordens,
não têm que vir todas no 5 de outubro, podem vir de mais perto. A existência de projetos educativos de agrupamento, de escola, ou outros, orientados para a resolução de problemas, que é uma coisa que nem sempre acontece. E eu creio que a autonomia verdadeiramente só é posta à prova quando nós temos que enfrentar e tentar resolver problemas. Não temos garantia de que consigamos, mas pelo menos tentamos ou não tentamos, procuramos ou não procuramos isso. E alguns projetos educativos, por vezes, têm, enfim, parecem mais peças para guardar num dossiê e ter pronto a exibir se lá for uma inspeção, e não enfrentam verdadeiramente os problemas que a escola tem, porque a gente começa a falar com os professores e no projeto educativo da escola, do agrupamento, não estão lá os problemas que são sentidos. Está uma outra coisa, está uma peça que foi construída de uma maneira, essa sim, eu diria, burocrática. Receber, sentir, perceber a confiança da comunidade também é favorecedor, já há pouco falei disso, e o reconhecimento dos professores como especialistas. E aqui continuamos sempre a ter uma batalha importante, porque aparentemente toda a gente sabe de educação, toda a gente sabe como é que se ensina, toda a gente sabe como é que se aprende, e portanto nós por vezes deixamos-nos, não combatemos suficientemente essa ideia, não é? E no entanto nós precisamos não só de ser especialistas, mas de ser reconhecidos enquanto tal. E se calhar em ambas as coisas temos caminho para andar. Finalmente, espaços de ação sindical nesta matéria que para alguns pode parecer esotérica, discutir a autonomia e o conteúdo funcional da docência, para mim já perceberam que não são questões esotéricas. Portanto, eu penso que há necessidade de uma ação coletiva, seja na configuração do conteúdo funcional da docência, é uma discussão que já perceberam que eu pessoalmente gostaria que fosse feita, o que é que de facto compete aos professores fazer e não pode competir a mais ninguém, e o que é que eventualmente pode não competir aos professores e ser na mesma bem resolvido, bem desempenhado, talvez até melhor. A necessidade urgente, portanto, de definir fronteiras para as funções docentes. Elas não podem continuar a aumentar a cada novidade que aparece, mesmo que muito útil e muito interessante para a educação e para o ensino. E depois, fundamental neste momento, creio eu, que é o tentarmos contribuir todos para o desenhar a escola do futuro. Isto é, que escola é que nós queremos, a partir da tal especialização que temos, o que é que deveria ser a escola? Que contributo é que os professores podem dar? Evidentemente que não são os únicos, nem devem ser, do meu ponto de vista, a desenhar essa escola do futuro. Agora, tem uma responsabilidade, do meu ponto de vista, temos uma responsabilidade maior do que muitos outros neste desenho da escola do futuro. Não para renegar o presente, mas precisamente para entusiasmar a transformação do presente. Depois, melhorar a formação inicial, a formação contínua, a formação especializada. Não vou falar disto, embora tenha sido durante parte da minha vida profissional o meu campo de trabalho. E promover a concepção do professor como um intelectual que pensa e se pensa criticamente. Esta última é a parte pior. E se pensa criticamente. Porque é difícil a todos nós pensarmos criticamente. Agora, falemos melhor se o fizermos em grupo, em conjunto. E depois agir de forma pertinente com esse modo de pensar. Também nem sempre é fácil, mas temos que encontrar os caminhos para isso, e é por isso que está aqui o SPGL e que há de continuar a estar. Obrigada.